7 anos se passaram após 1812. O turbulento mar histórico da Europa havia retrocedido às suas margens. Parecia ter sossegado. Mas as forças misteriosas que movem a humanidade, misteriosas porque desconhecemos as leis que determinam seus movimentos, continuavam a agir. Apesar de a superfície do mar histórico parecer imóvel, a humanidade se movimentava sem cessar a exemplo do movimento do tempo. Diversos grupos de pessoas se formavam e se desfaziam, preparavam-se as causas da formação e da dissolução dos estados e do deslocamento dos povos. O mar histórico não arremetia mais em ondas de uma margem a outra como antes. Ele borbulhava no fundo. Os personagens históricos não flutuavam mais nas ondas de uma margem a outra. Agora pareciam dar voltas num lugar só. Os personagens históricos que antes à frente dos exércitos, por meio de ordens de guerra, de campanhas, de batalhas, refletiam os movimentos das massas, agora refletiam um movimento borbulhante por meio de considerações políticas, diplomáticas, por meio de leis e de tratados. Tal atividade dos personagens históricos é chamada pelos historiadores de reação. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje vamos então encerrar finalmente, aleluia, glória a Deus, os vídeos sobre o Guerra e Paz. O que aconteceu? Aconteceu que eu acho que eu já falei isso pra vocês. Mas enfim, eu estava fazendo esse projeto de leitura aqui no canal bem naquela época em que eu fui assaltado pela primeira vez. E daí eu tinha gravado o último vídeo do projeto e foi justamente no momento em que eu fui roubado. E daí, o que aconteceu? Aconteceu que na minha cabeça o projeto já estava finalizado. E daí as pessoas começaram, acho que sim, com uma frequência um pouco cada vez maior, começavam, ô Nicolas, e o projeto do Guerra e Paz? Você não vai terminar, não? Aí esses dias uma moça comentou, eu não me lembro o nome da moça, uma moça comentou lá num dos vídeos, aí eu parei o meu tempo e falei assim, não, vou ir ver o que aconteceu. E daí eu percebi que eu não terminei o projeto, não é? E daí então eu separei aqui eu assisti novamente o vídeo, o último vídeo do projeto, para ver onde eu tinha parado. Peguei as minhas anotações aqui nos meus cadernos, porque eu faço anotações das leituras. Peguei essas anotações, peguei o livro, reli o trechinho que faltava pouca coisa, e resolvi então vir aqui fazer hoje esse vídeo para vocês, para poder, enfim, finalizar este projeto. Bom, e reli alguns outros trechos também para poder, enfim, matar a saudade de alguns dos outros personagens. Então, no último vídeo desse projeto, vamos só retomar algumas coisinhas que aconteceu. Primeiro, o Petya, que é o irmãozinho menor da Natasha. O Andrei, que é lá o grande personagem até então, não é? Irmão lá da Maria. E a Helene, que era a mulher do Pierre, os três morreram. Bom, isso é um dado fundamental e me desculpa, é o fim do livro, eu tinha que dar spoiler. Bom, outra coisa que aconteceu. Os franceses, então, caíram ali no embuste do Kutuzov, que acabou, então, atraindo eles primeiro para Moscou. Quando eles chegaram em Moscou, enfim, eles destruíram tudo. Depois o Kutuzov foi para as terras meridionais, porque o inverno estava chegando. Os franceses não tinham mais mantimentos, bateram em retirada, voltaram para a França. E o Kutuzov ficou ali vitorioso, porque afinal de contas a batalha havia acabado, mas não a guerra. E o Pierre, que era um prisioneiro dos franceses, justamente por conta disso, acaba sendo solto. Enfim, esse é um resumo básico lá do último vídeo deste canal, que era o vídeo número 12, se não me engano. Enfim, essa quarta, que ia da primeira à terceira parte do último tomo aqui do Guerra e Paz. Essa quarta e última parte, e também o epílogo, enfim, que é o que eu vou comentar hoje. Essa quarta e última parte, ela vai começar justamente com a família da Natasha recebendo a notícia
de que o Petya morreu. E a Natasha, que já não andava muito bem da bola desde alguns acontecimentos aí para trás, acabou, enfim, entrando naquilo que a gente poderia chamar ali de um processo depressivo por conta do luto e aquela coisa toda. Na verdade, a família inteira, mas a Natasha principalmente. E justamente por conta disso, o pai acaba convencendo ela para que ela vá passar um tempo em Moscou, já que a guerra acabou, não é? A batalha, enfim, acabou. E o pai acaba convencendo a Natasha a ir passar um tempo em Moscou com Maria, que é lá a irmã do Andrei. De um ponto de vista mais histórico, os russos, depois que os franceses deixaram Moscou, os russos voltaram à cidade para tentar saquear o pouco que havia sobrado, porque afinal de contas todo mundo tinha perdido tudo, não é? E o Kutuzov, do ponto de vista histórico ainda, e o Tolstói vai retratar isso aqui também, o Kutuzov não queria mais participar da guerra. Por quê? Porque ele viu que o exército russo não tinha condições de participar da guerra. E daí o que aconteceu? Aconteceu que justamente por conta disso, o Kutuzov foi, durante os últimos anos de sua vida, apesar de ter sido muito bem reconhecido pelo seu heroísmo nessa liderança do exército russo, não é? O Kutuzov acabou sendo acusado de traição e por não querer participar da guerra. E a insistência do exército, não do exército, enfim, mas a insistência dos comandantes desse exército em participar da guerra vai dar em outras coisas, dentre outras coisas, no fracasso de Waterloo, e depois lá no finalzinho do século XIX vai dar no fracasso da guerra contra o Japão que a Rússia fez. E daí, dentre outras coisas, essa insistência nos russos de querer expandir os seus domínios vai acabar gerando as primeiras revoltas que vão dar lá na Revolução Russa do início do século XX, mas isso é coisa para outros vídeos. O fato, então, é que o Kutuzov acabou nesses últimos anos de sua vida sendo ali, enfim, acusado de traição, apesar de ser descrito aqui pelo Tolstói como sendo um grande herói, porque foi justamente por conta da liderança dele que os russos conseguiram retomar Moscou. Enfim, agora de um ponto de vista mais ficcional mesmo desses personagens da história. O Pierre, então, volta para casa depois dos franceses irem embora. E apesar de estar, enfim, em um ambiente muito mais tranquilo, ele acaba ficando muito doente. Ele fica, se não me engano, 3 ou 4 meses doente, justamente por conta de algumas reminiscências desse período, dos horrores que ele viu nessa guerra. E assim, gente, o Pierre é o personagem que mais cresceu ao longo do livro, né? Ele passa de um total pária social a essa figura extremamente heróica que a gente tem aqui no final desse livro. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante dentro deste livro do Tolstói, porque a única pessoa que você pensa que não teria futuro dentro dessa história é o Pierre, que é o cara que vem se mostrando, então, o principal, sobretudo, nesse último tomo aqui. Enfim, o Pierre volta então para casa e depois fica doente por um tempo, só que depois que ele melhora, ele resolve ir fazer uma visita para a Mária, por conta da morte do Andrei, enfim, e quem que ele encontra lá? A Natasha. E eu não sei se você se lembra, mas o Pierre e a Natasha, eles meio que começaram a se gostar em algum momento do passado desse livro, e essa chama da paixão, digamos assim, vai ir retornando à medida em que a Natasha vai melhorando daquela depressão que ela está sentindo e começa então a voltar a ser aquela moça alegre que ela era no início, e justamente por conta disso o amor entre os dois volta a acontecer ali, e a Mária, que é uma moça que sempre percebeu isso, acaba então dando uma de casamenteira, e Pierre e Natasha acabam se casando, tal qual então Mária e Rostov, né? Lembra lá que a Mária e o Rostov também, depois que o Rostov ajudou a Mária naquela situação lá com os criados na propriedade de campo, eles dois haviam meio que se interessado um pelo outro. Pois é, Rostov, que havia sido liberado do compromisso que ele tinha com a prima, acaba então se casando com a Mária e com isso recuperando um pouco do dinheiro que a família Rostov havia perdido durante a guerra. E vinha perdendo até antes da guerra mesmo, não é?
Então, o que que acontece? Acontece que isso a gente vai ficar sabendo lá, logo no finalzinho dessa quarta parte e um pouquinho no epílogo também. O que vai acontecer é o seguinte: o Rostov e a Mária vão se casar, eles vão ter alguns filhos e eles vão continuar cuidando do filho do Andrei, né? Porque o Andrei morreu. E daí o que acontece? Esse menino, apesar dele ser um doce de criança, ele vai ter muito medo do Rostov e justamente por conta disso ele acaba enxergando no Pierre uma figura paterna. E por que ele tem medo do Rostov? Porque o Rostov, além de ter, enfim, de toda aquela mágoa que o Rostov sentia pela figura do Andrei, ele acaba transferindo para esse menino, né, para essa criança. Mas além disso, o Rostov, depois que volta da guerra, ele acaba meio que tendo, vez ou outra, ele acaba tendo uns ataques de raiva, e, enfim, por conta do trauma da guerra, não é? E não só a criança, mas a própria Mária acaba ficando com um certo medo do Rostov por conta desses lampejos de violência que ele tem. Mas daí o que acontece? Por que eu me lembrei disso agora? Porque a Mária, tal qual a gente percebeu ao longo de todo o livro, logo na primeira aparição da Mária, a gente percebe que ela vai ser uma mocinha de casa, aquela bela recatada do lar, aquela coisa toda. E daí o que acontece? Acontece que é justamente isso, é justamente esse o destino da Mária. O que me surpreendeu foi que o destino da Natasha fosse exatamente o mesmo do destino da Mária. Justamente a Natasha, que era uma mocinha tão altiva que mexia com corações de toda a aristocracia russa, pois acabou se tornando uma dona de casa envelhecida, com não sei quantos filhos e aquela coisa toda, né? Elas são a imagem da mulher daquele período e, enfim, de algumas mulheres até hoje, né? Que é essa mulher que abre mão da própria individualidade em prol do bem maior que é essa instituição da família e por conta dessa instituição da família abre mão também dessa individualidade em prol dessa tradição, não é que visa que as mulheres fiquem em casa e que os homens vão à guerra e enfim aos negócios e que tenham uma liberdade maior. Então perceba que esse que é o destino dessas duas mulheres, o que traduz muito a visão que o Tolstói tinha da figura feminina, né? Basta que você lembre, por exemplo, o que acontece no cadê? O que acontece, por exemplo, aqui no Padre Sérgio, que é um livro que já tem vídeo no canal, né? O link vai estar lá embaixo. Que é, enfim, um livro em que o Tolstói mostra bastante aquilo que ele pensa das mulheres, não é? E isso, de certo modo, acaba aparecendo aqui também no destino dessas duas mulheres no fim deste livro. Mas não só isso, né? A gente tem que pensar que é nessa última parte que o Tolstói, nessa última parte, nesse epílogo, que o Tolstói vai mostrar realmente a sua visão sobre a guerra. Eu não sei se você sabe, mas o Tolstói ele foi quase que um líder religioso, sobretudo nos últimos anos de sua vida. Não é? Ele era um pacifista ferrenho, inclusive tem uma espécie de filosofia chamada tolstoísmo, e justamente por conta do tolstoísmo, o Tolstói foi excomungado, como fica claro aqui em um dos apêndices dessa minha edição aqui do Padre Sérgio. Mas enfim, tolstoísmo, como eu estava dizendo, inclusive o tolstoísmo vai influenciar grande parte do movimento do Gandhi na Índia, então você perceba que o Tolstói ele tem essa figura religiosa que andava nesses últimos anos de sua vida, andava lado a lado com a figura literária, né, ou literata, enfim. E é justamente um dos princípios da filosofia do Tolstói, além do pacifismo, era lá o autossacrifício. E esse autossacrifício aparece sobretudo na figura dessas duas mulheres aqui, né, da Natasha e da Mária, que abrem mão de tudo aquilo que elas sempre quiseram, né? Apesar da Mária ter ali um destino muito parecido com aquele que a gente esperava. Lembra lá que a Mária ela queria ir, enfim, embora com os peregrinos, porque ela era uma figura muito religiosa, aquele tipo de coisa, e ela acaba abrindo mão disso para poder cuidar do filho e do marido e do filho e do próprio sobrinho, que acaba, enfim, se tornando também um filho para ela. Enfim, e é justamente esse o final do Guerra e Paz. Com tudo nos eixos, né? Então a gente acompanhou um período ali durante a guerra
E a gente acompanha aqui um período pré-guerra e esse período pós-guerra agora, em que as coisas voltam a se encaixar na normalidade e a gente vê ali essas figuras, sobretudo essas figuras femininas, se conformando a esse local social que lhes era destinado. Mas para mim a principal característica desse livro e a principal, enfim, a principal coisa que me chamou a atenção ao longo de toda a leitura é esse viés de revisão histórica do Tolstói. O Tolstói, eu não sei, eu não me lembro de ter visto isso em algum autor anterior a ele, mas o Tolstói me parece que é uma das primeiras figuras que olha para a história como um discurso, não é? Que olha para a história e diz, ok, isso é o que as outras pessoas falam sobre esse fato, agora eu vou dar a minha visão desses mesmos assuntos. Então essa ideia de rever a história, de revisitar a história, de inserir discursos nesse discurso histórico, é algo que mostra que a história é uma grande ficção, não é verdade? E daí entra esse viés histórico, esse viés de romance histórico que o Guerra e Paz tem aqui, não é? Afinal de contas, o Tolstói está no limite. Então, no limite, o que o Tolstói faz aqui ao longo de todo o livro, e isso fica claro sobretudo nesse epílogo que ele vai escrevendo aqui, é o seguinte, olha, assim como você acabou de ler uma ficção, esse discurso histórico que vai por aí também é ele próprio uma ficção, porque afinal de contas as nossas faculdades as nossas faculdades mentais são muito limitadas, não tem como a gente saber tudo sobre não tem como a gente aprender a realidade tal qual ela é. Então o que a gente faz? A gente discursa sobre a realidade. E à medida em que a gente faz isso, a gente faz escolhas. Então, se você pegar um historiador francês, ele vai ter um determinado campo de escolhas que é diferente do meu. Então vamos colocar essas duas coisas em uma posição dialógica. E é justamente por ter essa visada histórica, por ter essa visão de que a história é ela própria mais uma ficção, que eu acho que esse livro do Tolstói aqui é um livro imprescindível para toda e qualquer pessoa que goste de literatura, sobretudo literatura russa, e sobretudo também as pessoas que gostam de história. Eu acho que se eu fosse um professor de história, eu provavelmente passaria esse livro aqui para os meus alunos, né, assim, para ser tratado ao longo de todo um ano, porque eu acho que esse livro ele tem uma das principais características deste livro é essa ideia de que a história não é um discurso íntegro, de que a história ela é feita de outros discursos e esses discursos eles revelam um posicionamento ideológico, um posicionamento nacionalista, um posicionamento político que muitas vezes é deixado de lado. E enfim, é isso então. Com esse vídeo chega ao fim a nossa saga aqui com o Guerra e Paz. E sério mesmo, gente, leia este livro. É muito complicado? Sim. É muito grande? Não, não é muito complicado. É muito grande? Sim, é muito grande. Mas lembre-se, é uma narrativa extremamente palatável. É uma narrativa que ela te prende ali e você lê páginas e páginas a fio sem se dar conta disso. E é justamente por conta disso que esse se tornou assim um dos grandes livros da vida. Com certeza lerei ele novamente aí no futuro. Não sei se um futuro distante, não sei se um futuro próximo. O tempo dirá, não é verdade? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. E tchau.